Boa noite novamente, chamada 2 da live, problemas técnicos aí, vamos ver se agora vai. Bom, estamos aqui mais uma vez, Conexão Divina, Adalberto vos falando. Falaremos hoje sobre Segredo da Saúde, da obra O Médico Jesus, juntamente com o nosso convidado aí da Fraternidade Esperança, o Alan de Uberlândia, que vai estar participando conosco aí. Alan já mandou o convite, não consigo aceitar o convite do Alan. Alan, a live não está querendo você não, meu filho. Não foi para ele também. Mandar o convite. Boa noite, tá me vendo aí? Eu não estou te vendo, mas eu estou te ouvindo. Então nós estamos. Já mostrou na tela dela aqui, eu estou vendo que as pessoas estão conseguindo te enxergar. Eu não. Não, a gente está aqui, porque eu também não te vejo, só te escuto. Vamos fazer assim então. Eu vou ter que fazer a live olhando para minha cara, você vai ter que ficar olhando para a sua. Verdade. Mas o importante é a gente transmitir aí a mensagem, a gente bater esse papo. Pena não estar te vendo aí, meu amigo, porque é nessas oportunidades aí que a gente tem para prosear, como se diz, né? Você está em Uberlândia, eu estou aqui em Três Marias. Mas o importante é que as pessoas estão conseguindo aí nos ver, nos ouvir e vamos seguir aí com a mensagem, né? Com certeza. A gente agradece o convite. Você tinha dito mais cedo que o Instagram está querendo que eu participe da live. Não é só o Instagram, viu? Mas mesmo assim nós vamos participar. Com certeza. Diante de todas as forças contrárias, né? Porque dia de live ou diazinho para acontecer um probleminha aqui, outro ali, né? Mas faz parte. Com certeza. Como se diz, existem forças pós e forças contra, mas como a gente sabe que o caminho que estamos caminhando é um caminho do bem, então não existe força que irá ser maior do que a nossa vontade de seguir os trilhos aí de Jesus, né? É isso mesmo. Vamos para frente. Então vamos lá, né, meu amigo? Hoje nós vamos falar sobre um assunto aí que eu ficarei de espectador te ouvindo. Brincadeira. Nós vamos falar sobre Segredo da Saúde, na obra O Médico Jesus. É um assunto tão delicado, né? Porque toca tanto o cotidiano da gente, as escolhas do dia a dia, até mesmo fazer um merchan aí para o nosso amigo Alan aí para a indústria de pão de queijo dele, né? Em vez de comer um pãozinho de queijo, vai lá e come um salgadinho industrializado, né, Alan? É verdade. Tá vendo? Então hoje a gente vai estar abordando essa temática, que ela é um tanto quanto desconfortável, na verdade, porque tudo que implica em mudança não implica em conforto, implica em alterações de hábito, e sabemos que mudanças nem sempre são tão confortáveis para nós, seres humanos, que muitas vezes se acomodam em suas práticas não tão saudáveis, né? Isso. Alan, eu tô com a obra aberta aqui, você quer que eu leia um trecho, você lê outro, como que você... A nossa live hoje foi num dia tão corrido que nem conversar nós conseguimos, né? Mas assim é melhor, tem mais adrenalina. Com certeza. Negócio de emoção, né? Com certeza. Não, vamos fazer o seguinte, você lê, a gente vai lendo e faz algum comentário, se tiver, aí tá lá alternando, você lê um, lê o outro, você que sabe. Combinado, então. Então, dando início, Segredo da Saúde é o tópico do dia e inicia-se com: quanto mais enfermo você estiver, maior a necessidade de romper com uma série de comportamentos danosos que têm se permitido ao longo do tempo. Ninguém adoece do dia para a noite. Ninguém vai dormir feliz e acorda depressivo. Ninguém vai para a cama com saúde e acorda com câncer. Então, isso mostra que, mais uma vez, dentro da sabedoria e do conhecimento transmitido pela doutrina espírita, que nós não somos vítimas da vida. Nós somos os algozes de tudo aquilo que muitas vezes a gente se vitimiza. Às vezes a gente está com uma doença, mas tenhamos o conhecimento que não somos os coitados. Se nós estamos com uma dificuldade, seja em qual campo e âmbito que seja da vida, com certeza é do nosso merecimento. Não estou falando dessa maneira no intuito de ser rude, né? Até porque não estou falando isso como se vocês estivessem ouvindo um testemunho
de uma pessoa em total felicidade que não sofre por problemas. Assim como todos que habitam aqui na Terra, eu, Adalberto, não sou um privilegiado de Deus, até porque, se assim o fosse, não haveria mérito na evolução. Então também sofro as consequências das minhas escolhas. Mas muitas vezes essas escolhas não são desta, mas de outra hora. E aí sim se torna-se mais intangível, né, o esclarecimento da causa que gerou aquele efeito. Porém, saibamos que todo efeito tem uma causa. E nós fizemos a escolha que executou aquela causa que nos foi tão danosa no momento próximo ou no momento distante, sendo este em outra vida, ou mais direto, nesta, né, Alan? Então aqui a gente está falando sobre saúde, mas sobre escolhas do momento, né? A gente nem está entrando aqui dentro dessa leitura no âmbito da pluralidade das vidas existentes. Estas também podem ter causado interferências diante de escolhas que fizemos e que nos foi danoso à saúde. Mas a gente está falando aqui sobre as possibilidades de acertar nas escolhas dentro desta, uma vez que a gente não vai mudar o que já foi escolhido em outra hora. Então, todos os danos que nos são alcançados não são simplesmente porque estamos contra o vento, simplesmente porque estamos no local propício a tais doenças, é simplesmente porque a gente tem que passar por aquilo, porque escolhemos caminhos que nos levaram a sofrer para aprender. Noela, fala comigo. Com certeza. E a gente escolheu e continua escolhendo, né? Muitas das dores que a gente sente, na verdade, não é causa, é consequência. Isso, às vezes, foge do nosso conhecimento. Aquela dor que a gente está sentindo aqui agora é somente a manifestação de que algo vai mal. A gente quer tratar, a gente quer fazer um tratamento com analgésico. Não tem como fazer um tratamento com analgésico. O analgésico vai diminuir a intensidade daquela dor, talvez vai acabar com aquela dor, mas o tratamento ele deve ser feito com administração de antibiótico, de anti-inflamatório, mas é preciso que seja feito um tratamento sobre aquilo, e não simplesmente nos continuarmos com analgésico. Faz errado analgésico, faz errado analgésico. Eu falo muito sobre isso aqui no nosso trabalho de atendimento, aos tratamentos espirituais, porque muitas das vezes o indivíduo ele quer que cure, não passe de mágica, alguma enfermidade que ele já venha acompanhando há séculos, né? Em certos casos, essa enfermidade é causada por ele mesmo, por hábitos que o mantém preso a essa cadeia de erros e, consequentemente, de dores e sofrimentos. É preciso que a gente tenha, como você disse, quem somos nós para poder dar a lição de moral? Estamos na mesma condição, né? Mas é preciso que a gente tenha essa consciência de que as dores que sofremos hoje, elas são consequências, elas não são causas. As causas, às vezes, estão, quem sabe, no passado, orgânico, espiritual, psicológico, mas quando a gente tenta parar de ver a consequência e tenta tratar a causa, a gente vai entender que a dor, ela é um despertador. Ela existe para nos acordar, para nos tirar, como você disse, desse comodismo, para nos levantar da cama. Quando a gente está deitado, dormindo, tranquilo, o despertador toca, é uma coisa muito ruim, porque a gente quer continuar deitado, quer continuar descansando. Mas é preciso que ele toque, porque a partir daquele barulho insistente que ele faz, que a gente vai levantar e vai para os nossos afazeres. Por isso que eu gosto de fazer essa analogia com o despertador, porque nem sempre vai ser assim. Vai chegar um momento que não vai ser a dor que vai nos movimentar a melhora. É aquele caso que a gente acorda uns 10 minutos antes do despertador tocar. E quando ele toca, a gente já está escovando os dentes, trocando de roupa, passando um café, ou seja, ele não nos perturbou. Ele simplesmente nos disse, olha, estou aqui, está na hora. Beleza, mas você não me causou nenhum problema, porque eu já estou na ativa, né? Então é preciso que a gente ressignifique, talvez, algumas das dores como despertadores. Por que essa dor
tanto faz orgânica, física, material, psicológica, o que que essa dor quer me mostrar? Onde é que eu estou errando, né? Já seria um parâmetro para iniciar, quem sabe, com a reforma íntima. Com a palavra da Alberto, que não está vendo uma outra, né? Verdade. E outra, tem um momento ainda mais avançado do que o ponto do despertador não te incomodar, que é o ponto de não haver a necessidade dele tocar, de você saber do seu compromisso, de você mesmo, por conta própria, se levantar, ou seja, de você acordar pelo conhecimento que já carrega, sem a necessidade da dor para te movimentar. Então, a sabedoria é um passo bem distante da humanidade, né? Eu falo o ponto de alcançarmos com serenidade, de forma que consigamos fazer as escolhas da maneira correta. A gente ainda consegue acertar em algumas, mas a grande maioria a gente acaba errando. Nós fazemos escolhas certas e erradas em todos os dias das nossas vidas. E a tendência é que a gente comece a acertar mais do que errar. Porém, eu sempre gosto de trazer naquele contexto, né? Dentro da pluralidade dos mundos habitados, existem 5 categorias. Os primitivos, os de prova e expiação, regeneração, os felizes e ditosos e os divinos e celestes. Nós estamos ainda em um mundo de provas e expiações, ou seja, no segundo degrau da caminhada. Então, quanto falta ainda para que tenhamos a madureza necessária para que consigamos, de fato, sermos seres de bem, do bem e com conhecimento para acertar melhor nas escolhas. Isso não justifica o erro, mas isso nos coloca numa condição, pelo contrário, de mais humildade e simplicidade, de entender o quão pequenos ainda somos em toda a caminhada da nossa trajetória e que temos que ter paciência conosco mesmo. Como assim paciência? Nós não devemos nos julgar e nos martirizar pelos nossos erros. Nós devemos apenas reconhecê-los, arrepender de certas decisões, corrigir o que for possível de correção e aí sim, na próxima oportunidade, acertar. Eu até gosto muito de brincar não, porque isso não é nem brincadeira, eu levo muito a sério essa colocação, que existem 3 tipos de pessoas aqui na Terra. Existe o ignorante, existe o inteligente e existe o sábio. O ignorante é aquele que erra, mas continua batendo aquela mesma tecla. Está doendo, mas a escolha ainda é sempre na mesma direção. O inteligente é aquele que errou, falou, opa, esse caminho não dá para mim. Esse caminho me trouxe infelicidade, me trouxe dor, me trouxe prejuízos para a minha vida, em todos os âmbitos ou em algum âmbito em específico, por mais peculiar que seja tal decisão. Agora, o sábio é aquele que consegue enxergar antes de errar, principalmente testemunhando o erro alheio. Não de uma maneira feliz como espectador daquele que sofre, mas daquele que vê muitas vezes, diante de seus olhos, ou diante do conhecimento assim conquistado, as escolhas feitas pelas pessoas de caminhos que foram seguidos e a infelicidade foi encontrada diante de tal decisão. Então aquilo já serve de aprendizado para que, sem ter que sentir na pele, já consiga acertar de primeira a seguir o caminho correto. E onde que devemos mais tomar cuidado, que normalmente é onde mais pecamos? Em nossa saúde. A gente preocupa muitas vezes de ter um bom ganho, de conquistar coisas belas. Muitas vezes a gente tem, vou dar um exemplo, você tem um carro que você é tão ansiado com ele que você mantém ele sempre limpo, sempre com a manutenção em dia, ele está sempre do jeito que você gostaria que ele estivesse. E a sua saúde? Será que você cuida da mesma forma que você cuida de um bem material? Será que a sua saúde está da maneira que você gostaria? Ou simplesmente os prazeres, os caprichos da vida que levam o ser humano à ruína, é deixado como um prazer necessário porque a vida é muito dura. Então fica essa reflexão para fazermos, até mesmo colocando que a doutrina espírita, além de ciência e religião, também é filosofia. Então a gente tem que refletir, pensar, avaliar para a gente tomar as melhores decisões. Né, Alan? Com certeza, muito bem pontuado tudo isso que você disse aí, viu? E, realmente, que reflexão bacana pra gente ficar pensando aí, viu, cara? Carro, tá beleza, manutenção, a casa tá bem organizada, também a saúde, né? E a saúde material, e a saúde espiritual, e a saúde moral. Será que vai bem também, né?
Ou será que a gente só vai tomar conta aquilo que aparece para os outros, e não aquilo que vem da gente, aquilo que a gente convive, né? Muito boa essa reflexão, viu, Adalberto? Vou continuar aqui. Tramamos nossas próprias doenças mediante desequilíbrios que se sucedem no tempo. Cometemos pequenos suicídios todos os dias. Interrompa esse ciclo acumulando dias saudáveis em sua existência. Saiba que a vida é acumulativa. Vale dizer, o que hoje nos sucede de bom ou ruim é o resultado de ações que se acumularam ao longo do tempo. E aí, eu gostaria de fazer uma pausa para a gente comentar sobre essa frase. Essa leitura, eu não li o livro inteiro todo ainda, eu li algumas mensagens. Mas essa leitura é interessante. Cada frase é um boom é uma explosão de pensamento que a gente tem, de reflexão. Eu gostaria de fazer uma reflexão que a gente espírita tem essa mania de achar que tudo é karma, né? Tudo que a gente sofre é relacionado ao karma. Ah, tudo bem, o karma existe. Às vezes contraímos débitos tão pesados em outras existências que esses débitos vão se arrastando junto conosco, né? Nas nossas voltas aqui no mundo material. Claro, karma existe, ele é real, tudo bem quanto a isso. Mas a gente, principalmente que professamos a doutrina espírita, a gente tem que parar com essa ideia de que tudo é karma. Qualquer coisa que acontece, mas é porque esse é meu karma, eu vou ter que sofrer. Mas é porque eu escolhi passar por esse sofrimento, ele vai ficar comigo até o fim dos tempos. Como se Deus tivesse nos colocado aqui somente para sofrer. Chico Xavier tem um apontamento até em termos de piada, que ele diz assim que Emmanuel diz a ele que se Deus quisesse o sofrimento de nós aqui encarnados, ele não teria permitido inventar a anestesia, né? Então, ele traz isso para a gente de uma maneira que, o sofrimento está aí, mas não é necessário que a gente sofra, né? E quando a gente fala sobre karma, a gente esquece que muito do que a gente pode ainda melhorar, sanar, resolver de problema, de dor, de sofrimento, a gente oculta e negligencia essas oportunidades de melhorar, porque a gente atribui que vai sofrer com aquilo. Não, eu resolvi, eu vou sofrer com isso, eu tenho que aceitar. É difícil, realmente, quando a gente faz a nossa parte e não vê ali, de imediato, uma resposta para a nossa condição atual. A gente quer sempre agora. Nós somos limitados e imediatistas. A gente, mas eu já trabalhei em cima disso 2 vezes, não resolveu. Trabalhe 3, né? Trabalhe 4. O importante é que a gente esteja fazendo a nossa parte. Eu gosto de falar sobre essa questão do karma, mas gosto de lembrar que a gente, sim, sofre pelo que fez, mas também sofremos pelo que continuamos a fazer. Quando a gente muda a nossa perspectiva do que é que a gente está fazendo de errado, que está acarretando aquela dor, naquele sofrimento, o karma vai continuar existindo, mas talvez ele diminua um pouco de tamanho, de intensidade, porque a gente está aproveitando aquele sofrimento, mesmo imposto pelo karma, para crescer, e não para nos entregar, né, ao relento, ao sofrimento, e justificar que não é porque realmente é karma, eu tenho que sofrer e pronto. O nosso doutor Frederico, ele gosta de falar que queda justificada também é quebra, né? O fato de que você caiu por isso, por aquilo, que alguém fez aquilo outro, então você está no chão, não vai fazer você sair do chão. É uma queda da mesma maneira. E o fato dela ser justificada não tira dela a sua emergência de sair do chão. Então, eu sempre gosto de fazer esse comentário sobre o karma. Sim, ele existe. Mas sofremos também uma grande parte do nosso sofrimento pelo que fazemos de errado e não pelo que fizemos. Então eu gosto sempre de levantar isso aí. Boa noite, Jânia. Seja bem-vindo aqui à nossa live. Não é não, Gabriel? Com certeza. E se karma fosse uma pessoa, eu tinha dó desse caboclo. Tudo é culpa dele. E aí é o tal de terceirizar até para o que não é um ser. É simplesmente uma expressão para justificar acontecimentos que trazemos na nossa bagagem e acontecimentos que vêm de outra vida.
E temos que lembrar, gente, que o karma não é algo imposto por Deus, não. O karma é simplesmente as consequências das nossas próprias escolhas. Então, nada fugiu dentro do que nós mesmos escolhemos. Então, se nós fizemos a escolha errada, essa escolha vai se virar contra nós. Como eu falo contra, na verdade é porque nós a enxergamos assim. Mas o sofrimento é ao nosso favor. É porque aquilo que nós não conseguimos aprender pelo amor, a gente aprende pela dor. E graças a Deus por isso. Porque se não fosse a dor, de repente continuaríamos eternamente errantes, né? Porque, infelizmente, estamos ainda em condição de ter que sofrer para ter que mudar hábitos. Porque sem o sofrimento, a grande maioria de nós, ou todos nós, alguns em alguns âmbitos da vida, outros em outras áreas da vida, temos que sofrer para mudar. Não adianta. Enquanto está tudo bem, a gente se acomoda. Agora, quando a dor começa a apertar, a gente começa a tentar ver a vida com outros olhos. Ou a gente simplesmente reflete pela pressão que a vida está nos colocando, mas não pela opção de ver a necessidade, de enxergar e ter a vigilância de que se chegou a hora de deixar certos hábitos. A Karen até fez um comentário aqui, ó, infelizmente temos essa dificuldade. Na maioria das vezes preferimos continuar no mesmo lugar, insistindo no erro, mesmo sabendo que dói, mesmo sabendo que nos prejudica. Exatamente, porque nós somos seres ainda muito engessados. Nós não temos tamanha liberdade e vontade de compactuar com a mudança. Mas sabemos que a mudança é necessária. Sem mudarmos, nós também não sairemos do lugar. Nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos. E diante da pluralidade das existências, que é da lei universal do progresso, a gente só anda para frente. E isso significa o quê? Que hoje nós estamos aqui na nossa melhor versão. Por pior que você ache que uma pessoa acredite, ela já foi pior, assim como você também. Se hoje sou como sou, imagina as decisões que eu não tomei há 20 vidas atrás. Com certeza, eu nem gostaria de saber, e piedoso que Deus é, ele nos coloca o véu do esquecimento para a gente nem lembrar. Talvez a gente não ficaria em paz sabendo tudo aquilo que nós já fizemos. Isso. E aí, quando a gente tem um problema de saúde, a gente, mas Deus é ruim comigo. Deus dando a oportunidade em algum momento de você ter ciência daquilo que já fez, você vai falar o contrário, nossa, eu que sou ruim para Deus. Porque ele me criou com tanto amor e carinho, me colocou aqui no mundo para me tomar as minhas decisões e eu tomo esse tipo de decisão, não é verdade? E aí, quando a gente fala, na obra, na verdade, fala aqui sobre cometemos pequenos suicídios todos os dias. É forte. Forte. Muito forte. E isso está ligado não é só as escolhas mais drásticas que o ser humano pode fazer. E isso não está ligado só naquele fato de o que colocamos para dentro da boca que interfere na nossa saída. Aquilo que sai pela nossa boca, muitas vezes, é muito mais danoso à nossa saúde do que todas as químicas que a gente coloca para dentro. Como uma professa de inveja, de calúnia, de ira, de sentimentos que muitas vezes nem são expressados, mas estamos emanando através do nosso pensamento as más energias sendo direcionadas para outra parte. Então, tudo isso é um prejuízo muito grande para nós. Mais um comentário aqui da Suzy, da Suelen, lá do Acre. Nós estamos sendo assistidos longe, hein? Tem gente... Como a Karen é acriana e ela é professora, eu te falo, tem gente que vai achar o Acre é onde? Em qual país? É Brasil, tá, gente? Ela é tia da Karen. Fomos ensinados de maneira errada, que precisamos sofrer para evoluir. Se tivéssemos escolhas sábias, jamais precisaríamos sofrer para evoluir. Com certeza. A gente precisa de sofrer, mas não é porque está na lei que a gente tem que sofrer. A gente precisa de sofrer porque escolhe mal, né? Se escolher certo, a gente não sofre. Mas, diante da nossa pequena evolução, com certeza nós ainda iremos sofrer muito. Mas a gente tem que ir diminuindo cada vez mais a proporção das escolhas erradas para diminuir essa dor. Aí eu faço uma pergunta, voltando para a questão da saúde física e das escolhas desta hora e não de outra hora. Alan,
A pessoa que bebe, o que acontece com ela? Morre, certo? Sim, a A pessoa pessoa que que bebe, bebe, morre. né? A pessoa que fuma, Alan, o que acontece com ela? Morre também. Sim, A pessoa que usa droga, responde para mim, Alan, o que acontece com ela? também, né? Morre também. E a pessoa que não tem vício, o que acontece com ela? Morre do mesmo jeito. Não, essa desencarna. Aí que está Ah, a grande tá. diferença. Não é verdade? É até uma Faz pegadinha sentido. justamente para a gente colocar que há uma diferença nesse contexto. Porque Aham. a pessoa que ela está presa nos vícios morais, nos vícios materiais, em quaisquer que sejam eles, ela vai ter uma dificuldade de desligamento da matéria. Ela estará presa, mesmo depois de sua morte, a estes vícios, sendo aproximando daqueles que o possuem, seja tendo apego material diante das conquistas materiais que ficaram para trás aqui na Terra, porque a gente não leva nada, seja buscando continuar lhe satisfazendo com o prazer de quando ainda estava em vida. Agora, aquele Oi. que é desapegado dos vícios de todas as espécies, esse desencarna. Por quê? Ele não vai ficar preso à matéria. Então, É. diante dessa expressão contextualizada, obviamente, nessa brincadeira que eu fiz até com o Alain, a gente entende que será muito mais feliz até na hora da passagem aquele que está livre das vicissitudes aqui da Terra. Então, nós temos que tentar, gente, tentar, porque ninguém vai ser perfeito aqui. Aqui não é mundo de perfeição. Aqui é mundo de aprendizado, aqui é escola. Aqui não é colônia de férias. Ninguém, para quem acha que veio aqui só para se divertir, uhul, a vida é boa, vamos curtir, né? É uma filosofia que toma conta da vida de muitas pessoas. Então nós temos que entender que aqui é escola. Aqui não é lugar de felicidade, de perfeição e nem somente de diversão. A gente até consegue ter nossos momentos felizes, né? E quanto mais a gente consegue se proporcionar os bons momentos de maneira saudável, excelente, muito bom. Mas temos que entender que aqui é isso. A gente veio aqui para aprender e para resgatar os débitos do passado, né? Ô Alan, eu falo demais, você tem que apertar um botãozinho de mute aí para ver se você consegue me mutar. Tem que querer esse botão. Não, não, você está aprendendo aí, que isso. Os comentários são sempre muito elucidativos. Você falou sobre esse, que a gente, que a Terra, que é uma escola, né? Realmente a Terra é uma escola. A Terra pode ser um hospital, a Terra pode ser uma prisão, a Terra pode ser um hospício. Eu lembro que, esse tempo atrás, eu estava lendo um conto, eu gosto muito de ler esses contos, essas coisas, e tem um conto que um sábio estava parado numa, assim, né, na entrada de uma cidade, não sei porque que estava parado, mas enfim. Uma pessoa parou o carro e perguntou assim, escuta, como que é essa cidade aí? O pessoal aqui, a gente boa, como é que é? Porque eu tô vindo de uma cidade, o pessoal era muito bom, todo mundo ajudava uns aos outros, preocupava uns com os outros, né? E eu até achei ruim sair de lá. Mas aí, como é que é essa cidade? Aí o sábio falou para ele, né? Não, aqui também é dessa maneira, é muito bom, pessoal acolhedor, vão gostar de você, você vai se dar muito bem aqui nessa cidade. Tocou, continuou entrando para a cidade. Passou um pouco, chegou outro pessoa, viajante, com a mesma pergunta. Eu estou vindo de uma cidade aí que ninguém presta, um povo invejoso, viu? Ninguém dá conta que povo fala demais, fofoqueiro, credo, que Deus me livre aqui, povo, tô fugido de lá, não suporto mais, então vim para cá. Aqui é bom, como é que é? Aí o sábio explicou. Não, aqui é do mesmo jeito, você acabou de sair aí, você está narrando essa cidade, inclusive. É assim aqui também. Povo fofoqueiro, viu? Você não pode fazer nada. Se tiver uma janela aberta, você está olhando e está fofocando, e está contando, é muita inveja. E ele, não, então eu vou tocar reto. E continuou entrando na cidade. E aí alguém que estava perto ali falou, ué, sabe, você tá difícil. Porque um falou de um jeito e falou que era daquela maneira. O outro falou completamente o oposto. Você disse que era a mesma cidade. E o sábio falou, sim, é, o que eles vieram fazer aqui, eles vão encontrar. Toda vez que eles emanar coisas boas, para qualquer um que entrar aqui dentro, será emanado de volta. Portanto, o que a gente vai fazer nesse lugar tem mais a ver com o que o próprio lugar tem para nos oferecer, né? É por isso que quando você fala que a Terra é uma escola, eu gostei dessa analogia com essa historinha desse conto do sábio, porque a Terra vai se apresentar de inúmeras maneiras, né?
Agora vai depender da gente, a maneira como que a gente quer que ela se reverbere em nós, né? E de que maneira a gente pode fazer isso? Trilhando os caminhos que vão devolver aquilo que a gente veio buscar, né? Com certeza. É que nem aquela questão de céu e inferno, né? É um estado de consciência. Se você não gosta do seu trabalho, se você reclama da sua família, se você não gosta da cidade onde você mora, se, enfim, se tudo tá ruim para você, você está vivendo seu inferno, né? Você não precisa de morrer para encontrá-lo. Não, você já está. Agora, se você está satisfeito, dando graças a tudo que lhe acontece, feliz com a família, tratando todos bem, se relacionando bem com as pessoas, feliz com o seu trabalho, satisfeito com a vida, você está vivendo o céu em vida. Então a gente escolhe o que a gente quer viver. Muitas vezes ele fala, mas eu sou assim, eu não consigo ser diferente. Consegue, requer esforço. Não é fácil, mas é possível. Nós somos os seres mais adaptáveis que existe, porque nós somos o topo da criação. Nós superamos o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, e no homem a gente encontra a possibilidade de ser aquilo que a gente quer ser. Então, tudo aquilo que nos acontece de ruim é porque a gente quer aquilo, por mais que diante da impulsividade da escolha. Mas quando a gente consegue mudar a nossa consciência, mudar a nossa moral, evoluirmos como seres, a gente começa a viver coisas muito melhores. A gente começa a acertar mais nas escolhas, a nossa saúde vai andar melhor, a nossa emoção, tudo vai fluir de maneira mais natural, mais leve e, de fato, até aquilo que não for muito legal, teremos resignação, aceitação, entendendo da necessidade. O que não é acomodação, tá, gente? Não confundamos. Mas aceitar o que lhe acontece, buscando formas de melhorar, é o que Deus espera de nós. A gente não tem que lastimar da vida. Assim também como a gente não tem que, tá me acontecendo é porque Deus quer assim, sentar, cruzar os braços e esperar a morte chegar. Né? Então a gente tem que sim ter aceitação, mas ter também ação. Porque sem ação, a gente não move. Aceitação, né? Aceito mais age, né? Aceita e ação. Exatamente, exatamente. Você contextualizou a palavra aí. Bom, deixa eu dar. A gente tem mais tempo? Ninguém mostrou o reloginho ainda. Alan, você tem atendimento aí qual horário que começa os atendimentos? Não, meus atendimentos agora é de manhã, é 6 da manhã. Não, então a gente pode ficar aqui até 10 horas da noite na live. Pode trazer outro livro lá, busca outro livro. No campo dos cuidados com o nosso corpo. Pulei uma página aqui. Voltei. No campo dos cuidados com o nosso corpo, porém, muitas vezes temos mais desculpas que esforços em favor da preservação da saúde. Investimos 1000 justificativas e adiamos sempre as atitudes que nos garantiriam mais qualidade de vida. Eu acho que eu não sou Jesus para estar aqui exemplificando tudo. Então, infelizmente, ainda estou em muitas ocasiões, de faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não é verdade, Alan? Nós não encontramos, a gente não está aqui falando porque somos perfeitos, nós estamos aqui falando porque estamos em busca de nos melhorarmos e queremos compactuar com os ensinamentos do Cristo, compartilhando eles para alcançar o maior número de pessoas. Pontos. Nossa missão. Então, eu, por exemplo, estou contando uma caminhada aí, rapaz, que eu estou adiando ela. Tem tempo que eu estou indo fazer essa caminhada. Eu acho que cada desculpa que eu já dei para ela, eu já tinha corrido aí a maratona lá da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir se convencer, muitas vezes, de coisas simples. E tudo bem por isso. A gente não tem que se lamentar, a gente tem que só que botar na cabeça que não, eu tenho que mudar esse hábito de adiar aquilo que é proveitoso e adiantar aquilo que é danoso. Porque se for para fazer um churrasco, pode ser daqui a um mês. Se alguém virar e fala, só um exemplo, tá, gente? Vamos fazer esse final de semana? Vamos. Mas a caminhada que era para esse final de semana pode acabar daqui a um mês. Tá entendendo? Como que os prazeres, muitas vezes, eles substituem as obrigações, né? E a gente vai ter o prazer depois de fazer essa caminhada, né? É que a gente quer o prazer sem ter esforço para conquistá-lo. O problema do vício é esse, né?
A gente quer recompensa por algo que não fizemos, né? Assim age o viciado, o adicto. Quando você vê a louça suja, né? E você vê que, não, eu vou começando aqui, vou pensando, vou separar os talheres dos pratos, dos copos, e aquilo ali vai te levando para um nível que você vai ficando prazeroso fazer aquilo. Quando você acaba, você sente esse prazer, esse mesmo prazer do churrasco, né, de vários, do vício, enfim, você vai sentir ele. E mais, você vai sentir ele de uma maneira que foi prazeroso ser útil. Você pegou um mundo velho de coisa que estava sujo, agora está tudo limpo, né? É que, infelizmente, a gente quer o prazer, a gente quer a recompensa, mas não quer fazer por onde merecê-la. A gente acaba caindo numa contradição. A gente quer viver como se estivéssemos em férias, né? Como você disse. A gente quer usar e abusar da vida, da terra, apenas para que ela nos sirva, sem que a gente sirva de alguma maneira que seja para a nossa própria melhora. E isso é muito ruim, é muito errado. E acaba contextualizando como um vício esse jeito de levar a vida. Né? O vício não é só o álcool, o tabagismo, a droga. Todo hábito ruim que a gente tem, que a gente mantém, é um vício. É preciso que a gente crie uma maneira de quebrar esse ciclo vicioso. Como você fala da caminhada, a gente também tem lá nossas dificuldades com o exercício físico, mas não podemos. Vou fazer uma caminhada aqui que eu vou andar 20 quilômetros, né? Porque o fulano está andando 50. O problema é esse. Você abre o Instagram de manhã, 5 da manhã, o freio danado, a galera tá fazendo story de 1 hora atrás, já tava correndo no parque. Aí você fala, não vou nem sair de casa. Porque se esse maluco tá 1 hora antes e eu não tô dando pra levantar da cama, eu vou ficar quieto. Bom pra ele. Então essa comparação nos atrapalha. Cara, hoje eu vou dar um quarteirão. Eu vou buscar o pão na padaria de a pé, eu vou em tal lugar de a pé e volto. Então, assim, isso aí vai construindo, né, uma constância, vai nos conferindo vontade de continuar. A gente vai experimentando aos poucos esses prazeres. Ó, conseguir, né, dar uma volta aqui de 500 metros, tá bom. Você já deu ali um prazer para uma pessoa que não estava conseguindo andar 1 metro, né? Então, falta para a gente essa noção de crescimento, de continuidade, e a comparação nos atrapalha muito com relação esse movimento de reforma íntima. Porque tanto tem aquele que a gente olha e fala, nossa, mas esse maluco tá desde as 4 da manhã andando, eu nem levantei da cama, a gente olha o outro e, nossa, falando tanto que aquele é sedentário, eu tô bem melhor que ele, olha lá, ele tá lá, se empanturrando de doce, de comida desregrada, eu tô melhor que aquele. Então é errado essa comparação que a gente faz. A comparação é Sim. conosco mesmo. Ontem eu não andei 50 metros, hoje eu andei 60, tá ótimo, né? Então falta para a gente essa visão menos externa e mais interna sobre as nossas atitudes. E assim, quem sabe, a gente consegue ir aos poucos, né, experimentando esses prazeres da mudança. Eu acho que é o seguinte, como se diz, para ser bom, ande com os melhores. E é por isso É. que eu colo no Alan. Porque o camarada que ele consegue ter o prazer do churrasco lavando a louça suja, ele é muito bom. Brincadeira, viu, Alan? Mas é só para descontrair mesmo, porque eu entendi e compactuo muito com o que o Alan falou. O sentimento de utilidade, ele é muito bom. Ele é prazeroso. Isso não é um sentimento ostentador. Pelo contrário, é um sentimento de satisfação por poder estar ajudando. Você está contribuindo para. Você fez isso na sua casa para que sua família esteja ali num ambiente mais limpo. Você fez isso no seu trabalho para que seus colegas de trabalho. Então, servir é sempre algo que nos traz gratidão. Eu até gosto muito de falar que no Livro dos Espíritos pergunta-se sobre sentir Deus, como podemos fazê-lo. E nos é respondido que nos falta o sentido. Ainda somos muito pequenos para de fato poder sentir Deus em sua magnitude. Agora, na minha visão, o que mais nos aproxima do sentimento de estar com Deus é quando você faz a caridade desinteressada. Porque quando você é útil para alguém, quando você ajuda, a gente não tem que esperar nenhum muito obrigado.
É realmente desinteressado, é a gente saber que está fazendo a diferença. O sentimento que nos vem como recompensa é uma satisfação tão grande, um sentimento de uma coisa tão boa, que é como se Deus estivesse ali com a mão nos nossos ombros falando: isso aí, meu filho, vamos seguir junto na caminhada. Então, se sentir útil é muito, muito, muito prazeroso. E é um prazer que não gera dano nenhum, consequência alguma. Pelo contrário, ainda contagia as pessoas que estão à nossa volta. Quando a gente faz algo pequeno que seja, mas que não nos é para proveito próprio, e que seja para o nosso proveito, mas que também pensando nos outros que serão beneficiados, com certeza a gente vai estar fazendo algo que Jesus faria também em nosso lugar. E o melhor caminho para a gente acertar nas nossas escolhas, que muitas vezes não é o que fazemos, é: estou com a dúvida de qual caminho seguir, o que Jesus faria? A resposta é muito rápida e clara. Nós não temos dúvidas da conduta e da moral do Cristo, sabendo de primeira instância para qual dos caminhos ele seguiria. Então é para lá que eu vou. Com certeza. É verdade. Mas essa da louça foi brincadeira, viu, Alan? Ah, tranquilo. E você sabe que esse dia eu vi no Instagram, eu acho que nós vai ter que fazer, nós vai ter que fazer umas lives mais da miúda, viu? Porque nós temos muita conversa. Mas esse dia Só eu um vi comentário aqui, ó, deu uma boa noite aí, ó. Meu primo que comentou que a boa noite é da minha tia Alessandra, da minha avó Maria Luísa e da minha mãe. Ah, não, a Adriana, ali errado, tô sem óculos. E da minha tia Adriana. Então minha família tá lá em Governador Valadares assistindo. coisa boa demais. Um abraço pra E ele. minha mãe também entrou aqui, que eu vi agora, Ariadne. Família inteira Mas tá pra todo mundo aí, assistindo. Então, beijo pra vocês, viu? Pode seguir, Alan, te interromper. não, eu tava falando um post no Instagram que eu vi, que era assim, 5 maneiras de evitar os espíritos obsessores na sua casa, né? Eu até lembrei desse negócio da louça. Porque o post, esse tipo de post chama atenção, né? 1.200.300.000.000 curtidos. Aí eu fui ver lá o carrossel, fui rodando o carrossel, aí falava assim, em primeiro lugar, não durma com a louça suja, né? Provavelmente é porque você vai se sujar, né? Enfim, não durma com a louça suja. Segundo, mantenha a tampa da privada sempre fechada. E aí ele seguia nessa linha de raciocínio, que eu parei porque me perdi um pouco o interesse, porque a louça suja, ela é um problema, quem sabe, para o espírito obsessor te atrapalhar. Mas a louça estando limpa, você estando com a cabeça suja, eu acredito que ele tem mais influência no seu pensamento que na louça que está suja lá na pia, né? Com certeza. Então, assim, até não tem muito a ver com o que eu estava falando, mas eu lembrei desse negócio, para a gente estar falando aqui sobre saúde. A nossa saúde mental, além do prazer, de você lavar uma louça, talvez não sei que pai o churrasco do Adalberto, que inclusive parece que é muito bom. Mas além do prazer de você ter lavado aquela louça, claro, você está trabalhando na limpeza, do lar, está mantendo as energias tranquilas. Mas não adianta você lavar a louça e continuar com a cabeça suja, com inveja, com orgulho, com arrogância, com o ego lá em cima, né? Então, às vezes, as melhores maneiras que a gente tem, a profilaxia do pensamento vai te ajudar muito mais a se desvencilhar dos pensamentos e das companhias dos obsessores do que deixar uma louça suja, deixar uma tampa da privada aberta, enfim, né? É aquilo que a gente estava falando. Ajuda, ajuda. Mas a terceirização da gente ter que olhar para dentro e falar, isso aqui está errado, eu preciso mexer nisso aqui, ela nos dá uma gama de possibilidades, né? Que a gente fica sempre procurando um culpado. Alguma coisa está errada, é por isso que não está dando certo. Alguém fez um trabalho contra mim, a minha louça está ficando suja. Enfim, a saúde mental, ela deveria, assim como a saúde material, ser levada a sério. E a saúde moral mais ainda, porque tudo depende da nossa saúde moral. Com a nossa saúde moral, nós vamos ter melhor mecanismo para a gente enfrentar um problema psicológico, um problema de saúde, um problema financeiro. Tudo isso vai depender da nossa saúde moral. Porque se a gente não tem moral suficiente para enfrentar essas atribulações, nós vamos sempre estar descabelando, vamos sempre estar
jogando praga contra o próximo, contra o outro, contra Deus, né, que a gente vê muito acontecer, infelizmente, contra o Criador. Ah, mas o Criador está me punindo, porque Ele quer, né? Então, é importante a gente manter essa profilaxia do pensamento, evitar pensamento negativo, evitar que a companhia errada esteja próximo a nós para nosso próprio convite, né? Com certeza. E o ambiente, eu acho muito importante você estar vivendo em um ambiente asseado, um ambiente limpo, mas o que está do lado de fora nem se equipara ao que está acontecendo lá de dentro, né? Como você mesmo disse. O que adianta você estar com a sua louça limpa, mas com a sujeira toda dentro da sua cabeça? Pensando mal contra o próximo, invejando as conquistas alheias, obsediando a sua própria família, né? Porque existem os obsessores encarnados também, né? Como nós dizemos, e o que é terrível, né? Uma opressão muito grande. Então, assim, tem várias formas da gente buscar más companhias espirituais que não envolvem nada no nosso ambiente físico, em comparação, obviamente, né? Com o que nós fazemos ou pensamos. Então, é muito peculiar esse assunto, porque ele toma várias vertentes. Não existe um único caminho para o qual você deve se direcionar ao ponto de evitar isso tudo. Então, é uma série de condutas a serem atribuídas, né, na sua vida, para que você, de fato, comece a se blindar mais sobre tais investidas. E a saúde, que é o tema da noite, a gente já falou tantos detalhes aqui que não chegam nem perto de tudo que é causador de danos para tal. Então, se a gente for pensar bem, a nossa saúde ela é tão delicada e a gente preocupa tão pouco com ela, muitas vezes, que é como se a gente não respeitasse algo que deveria ser sagrado para nós, que é o nosso corpo, que foi feito especialmente para nós, para termos a oportunidade da reencarnação. Existem filas de espíritos aguardando essa oportunidade para vir aqui, experimentar, se provar e se melhorar. E muitas vezes a gente está aqui não respeitando nem o nosso veículo reencarnatório, para o qual Deus fez especialmente para nós. Então, se nós não temos amor por algo que vemos como apenas carne, então tenhamos amor por uma analogia diferente. Vejamos como templo divino, porque é um presente que Deus deu unicamente para nós. Este corpo que habitamos, ele não seria para nenhum outro espírito, senão para você mesmo. Cada um tem o seu envoltório carnal feito, desenvolvido para ele, para mais ninguém. Então isso aí tem que ser visto com olhos de gratidão e de bons cuidados, que é o que merece, né? Respeito, né? Com certeza. Até porque esse corpo aqui a gente fala que é nosso, mas tudo é divino, Sim. né? Tudo é divino. Tudo que a gente está prejudicando na natureza, seja o nosso corpo, seja a própria natureza, seja o próximo, seja de forma física, seja de forma emocional, ou seja, qualquer dano que a gente cause a qualquer coisa que existe, nós estamos tentando contra uma criação de Deus. Certeza. Eu vou dar continuidade aqui, eu estou com uma dúvida, eu acho que o Instagram, uma hora ele corta a live, não é isso? Ou eu acho que a gente pode até pegar os trechos, eu não sei se você chegou a marcar alguns, como a leitura foi grande, e eu acho que nós já falamos até sobre todo o contexto e um pouquinho além, a gente pode, escolhe mais um trecho para você ler e a gente encerra o comentário sobre ele, que a live era de 30 minutos mesmo, já está indo para 60. Ô Alan, você fala muito, Alan, o problema é você que fala demais, não é eu não. Não, os dois foram vacinados com agulha de vitória quando era pequeno, agora desse jeito. Verdade. Eu acho que eu sei. Eu fiz algumas observações aqui, mas eu gostaria, talvez, por causa do tempo nosso escasso, de falar sobre essa do Lázaro. Eu achei importante. Quando ele fala, quando engraçado que eu estou com o mesmo pensamento olhando para essa marcação aqui. Pode seguir. Sim. Interessante, né? Porque ele fala assim, quando Jesus ressuscitou Lázaro, que já estava enterrado há 4 dias, pediu primeiramente aos discípulos que retirassem a pedra da sepultura. Ora, porque o
próprio Jesus não retirou ele mesmo a pedra. Não retirou porque a tarefa poderia ser feita pelas pessoas presentes no local. Depois que a pedra foi retirada, Jesus curou Lázaro. Eu achei interessante a gente pensar que tem essa terceirização, que tudo tem um porquê, nada é por acaso, e cada um tem alguma maneira, alguma forma de auxiliar e de participar do auxílio do próximo, da maneira que a gente fique, então, nesse elo fraterno e universal. Hoje eu ajudo, amanhã eu sou ajudado, hoje eu estou levantando, amanhã eu estou caído, né? Então, assim, cada um tem um papel fundamental na vida um do outro, né? E é interessante a gente pensar sobre essa passagem de Jesus, porque Lázaro já estava morto, segundo diz as Escrituras, e observa que às vezes a gente vai tratar alguém que está doente, né? Alguém está perto da gente ali com gesso na perna, algum problema de mobilidade, a gente está sempre ali com muito cuidado, né? Faz assim, faz assado. E a gente pensa assim, né? Como que Jesus fez com Lázaro? Lázaro, levanta e anda, né? Então, assim, ele não falou para ele, não, Lázaro, você está morto aí, peraí, vai dar certo, né? Jesus, Lázaro, levanta e senta um pouquinho, que você deve estar muito cansado. Não, não, ele falou, Jesus foi concreto no que disse, Lázaro, levanta e anda, quer dizer, faz sua parte. Se você está fazendo sua parte, a nossa a gente vai fazer. A galera vai empurrar a pedra, eu vou te curar, e você vai levantar e vai viver. É importante que a gente fale sobre isso, porque às vezes a gente tem a caridade, mas falta a humildade. Eu tenho a caridade de ajudar, mas não tenho a humildade de às vezes receber uma ajuda. Ou então o contrário. Eu estou sempre querendo ajuda, mas eu nunca estou disposto a ajudar. Eu estou sempre com alguma desculpa, hoje eu não posso, aquilo eu não faço. Então, esse elo fraterno, a gente vê nesse cenário montado aqui, o pessoal tirando a pedra, Jesus curando Lázaro fazendo a parte dele, levantando, ele encerra aquele pensamento, faz sua parte, que o céu faz a parte dele. E às vezes a gente faz a nossa parte, às vezes a gente, aliás, desculpa, não faz a nossa parte e quer fazer a parte dos céus. A gente tem que fazer a nossa parte de reforma íntima, de melhorar, de fazer algo diferente do que estamos fazendo para esperar resultados diferentes do que a gente está tendo, e a gente continua querendo fazer a parte dos céus. Não, eu vou fazer alguma coisa aqui para que aquilo, do nada, aconteça alguma coisa e vai me beneficiar. Esquecendo que, não, você que tem que se preparar, se levantar, né? E depois que essa preparação vir, que você estiver de pé, aí você vai atrás, que a espiritualidade, com certeza, vai fazer a parte dela. Então, para encerrar meus comentários, eu gostaria de fazer essa observação. Para que, independente do momento que a gente esteja passando, da doença, da enfermidade, da dor, do sofrimento psicológico, do moral, do corpo físico, vamos fazer a nossa parte. Quando a gente se propõe fazer um tratamento, a gente não pode esperar mágica. A gente não deitou doente, deitou são e acordou com doença, né? Talvez o diagnóstico foi de um dia para o outro, mas aquela doença já nos acompanhava. Então, da mesma maneira que hábitos ruins nos levam a dores e sofrimentos, que esses hábitos possam ser substituídos por hábitos bons, que vão nos trazer a cura. Não vai ser só a cura do corpo, não. Vai ser a cura da alma. Às vezes, o que a gente está querendo é a cura do corpo físico, mas o que a espiritualidade quer com essa cura é a cura moral, é a cura fraternal. Às vezes está faltando para a gente olhar para o lado e oferecer a mão. Não é simplesmente olhar para o céu e ficar pensando, cai em mim fluidos positivos que eu estou precisando. Todos estamos precisando e Deus ajuda os homens por intermédio dos homens. Então, da mesma maneira que algum irmão vai te ajudar, algum irmão aguarda a sua ajuda, né? Então eu encerro por aí. Com certeza, Alan, bem colocado, uma reflexão muito interessante, porque aqui a gente não teve nenhuma explanação de sua parte falando em fazer por si, mas em fazer pelos outros. Então, a gente fazendo pelos outros, a gente está fazendo com que aquela pessoa tenha as forças que não tinha até então para poder levantar e andar.
Então, muitos foram utilizados para que a pedra que estava no caminho entre Jesus e Lázaro fosse tirada, porque Lázaro por si não tinha forças naquele momento para tal. Agora, nós temos inúmeras pedras entre nós e Jesus, e muitas vezes a gente quer que Jesus tire aquela pedra e nos traga a cura. Só que aquela pedra, Jesus espera que seja retirada por nós, seja por nós propriamente dito, ou com auxílio, que também não tem mal algum, pelo contrário. Nós temos que ter a humildade de aceitar o auxílio quando a gente está precisando. Mas será que a gente busca a retirada dessas pedras que nos separam de tudo aquilo que Jesus tem a nos oferecer? Será que a gente as enxerga? Será que nós buscamos as mudanças de hábito, as melhorias de nossas vidas, para que Jesus se faça mais presente? Então fica aí essa colocação, para que a reflexão ocorra e cada um consiga, diante do seu momento, em sua consciência, avaliar todas as coisas que devem ser retiradas do caminho que o priva de seguir adiante e se tornar uma pessoa cada vez melhor. Então, encerrando por aqui 1 hora de live, isso que era 30 minutos, né, Alan? Eu agradeço aí a paciência de todos, agradeço a participação e principalmente, Alan, obrigado aí pela participação. Com certeza, muitos convites não, né? Porque a Karen mandou uma intimação, foi diferente do convite. Ela te informou, Alan, quinta-feira é você e o Adalberto, e assim comigo foi. E eu agradeço a ela por isso também. Então, muito obrigado pela sua participação, pela explanação das suas ideias, que foram aí de grande valia para todos nós, e conto contigo em próximos momentos para participarmos juntos novamente. Viu? Obrigado a todos aí, obrigado a Alan, uma boa noite para todo mundo. Que assim seja. Que assim seja.